forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Está começando mais uma edição do Tete a Tete e nessa edição nós temos um convidado muito especial, o Stefan Kavigian. Ele que é um chefe de comida árabe, um dos mais respeitados do Brasil, mas que chegou aqui ao Brasil com 17 anos de idade com um sonho de ser jogador de futebol. Ele nasceu no Líbano, passou a sua infância e adolescência na Líbia, teve uma rápida passagem também pela Itália e veio para o Brasil. Stefan, grande abraço para você. Eu tenho certeza que a gente vai ter histórias ricas hoje aqui no Tete a Tete, mas vamos começar realmente lá no início. Como é que foi o seu início de vida e como é que foi a sua chegada ao Brasil? Obrigado primeiro. Obrigado você, obrigado tudo. Obrigado o país que eu estou. Nasci no Líbano em 71. Quando começou, eu não lembro muito bem, claro. Lembro de uma bicicleta que eu tinha com 2 anos, mas não lembro exatamente. Da tua vida lá? Da minha vida lá, mas em 74 me lembro que a gente se mudou para a Líbia. Acho que é o começo da guerra civil do Líbano, que estava começando. Não sei se isso foi a única decisão da mudança. E a gente foi para a Líbia. Meu pai tinha ido antes, em 71. A gente foi em 74. Quando eu digo a gente, eu, minha avó, meu avô. Posso falar que é o país que eu cresci, das lembranças, tudo, é a Líbia, mais especificamente a cidade de Benghazi. E aí vocês da Líbia, vocês foram para a Itália porque a Líbia também acabou tendo conflitos, né? Principalmente um conflito com os Estados Unidos e vocês resolveram sair da Líbia para a Itália. Quer dizer, vocês saíram do Líbano também pela Guerra Civil, cristãos e muçulmanos, e chegaram na Líbia mais uma guerra. Tiveram paz na Itália? Itália, na verdade, a gente ficou só um pouco tempo, é um provisório para ver se resolvia o problema da Líbia, para a gente voltar. É uma guerra, na verdade, que não é nem dentro do país, é na África mesmo, entre a França e a Líbia. Como o nosso estudo todo estava baseado no sistema francês, para a formação francesa, então a gente achava que ia voltar até a escola francesa tudo na Líbia, mas infelizmente não teve. Aí de lá a gente voltou para a Líbia, ficou um tempo e tinha que tomar uma decisão para algum lugar que tinha que ir. Ou voltava para o Líbano, ou ia para a França, já que é a língua natural que a gente estava estudando. Aí veio uma ideia do Brasil, que tem uma tia que casou com um armênio brasileiro em 74, se não me engano, e veio para cá. 2 anos antes, em 85, minha avó, os pais dela tinham vindo para cá. Aí a ideia veio junto com a coisa de ser jogador de futebol, aquele sonho de infância, Zico, Flamengo, né? Então, você já conhecia Zico, Flamengo? Então, na Líbia a gente jogava na base, nas escolas, a gente representava a escola francesa, aí a gente jogava num time de base do Al Ahly, na verdade é um aluno que estudava comigo, e o pai dele é treinador desse time, do time de base. Então a gente começou a fazer o treinamento, não sei se eu ia poder ser jogador, o fato de não ser líbio, não sei se eu ia poder não, mas ia ser uma honra se eu pudesse jogar num time lá. A casa da minha avó é na frente do estádio desse time. Assim, a gente via a mesma coisa que Pacaembu, talvez, um estádio que você vê de perto assim, pelo menos o que eu mais me aproximo. Tinha todo esse sonho, então quando surgiu a ideia do Brasil, assim, levantamos a ideia do Brasil, então foi assim uma coisa muito rápida. Eu tinha o colégio francês aqui, então podia acabar meus estudos e ter um sonho de infância, concretizar ela. Óbvio que, como você disse no início, nada disso deu certo, mas para começar, óbvio, não no primeiro dia, mas quando comecei a ver, Flamengo, descobri que eu ficava no Rio. Já não é mais na cidade que eu tinha aterrissado, São Paulo. Então teve várias coisas assim, mas hoje são lembranças ainda que me fazem lembrar desse primeiro dia que eu vim para cá. Você viu aí que o Tete a Tete hoje está mais do que especial. São grandes histórias com o chefe Stefan e já a gente vai aprofundar esse lado da chegada ao Brasil e em busca do sonho de ser um jogador de futebol. Segura aí, é jogo rápido. Estamos de volta aqui no Tete a Tete, aqui no Band Esportes.
Hoje conversando com o chefe de cozinha árabe, o Stefan Kavigian. O Stefan, como eu disse no primeiro bloco, chegou ao Brasil com 17 anos de idade, juntamente com a sua família, e aí tentou um sonho de ser jogador de futebol. Você já disse que o seu grande ídolo naquela época era o Zico, mas aí descobriu que o Flamengo não era em São Paulo, o Flamengo era no Rio. Como é que você tentou a sua carreira na prática para ser jogador de futebol aqui em São Paulo? Não tentei muita coisa, na verdade, porque começou a coisa da estudo, da distância. A gente morava em Santana, estudava no Liceu, na Vila Mariana. Então, assim, é um tempo tudo, mas sempre no fundo tinha. Falei, quem sabe, mas eu percebi assim. Quando eu cheguei aqui, percebi que esse sonho se afastou. Quando eu cheguei perto do meu sonho, assim, eu sentia que o sonho se afastava, mas isso acho que são coisas normais. É a coisa mais engraçada assim que aconteceu uma vez, fomos no clube armênio, e tinha uma competição de futebol. Até lá eu nunca tinha ouvido falar de futebol de salão. Certo. Em 87, hoje talvez todo mundo sabe, mas naquela época a gente não sabia, eu não sabia pelo menos. E aí entrei para jogar. E aí eu vi uma rapidez, não sei o que, eu falei, graças a Deus que eu não sou jogador de futebol no Brasil, eu ia passar vergonha, tic, 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 assim. Até lá eu achava que era um tipo de preparação, alguma coisa, não sabia que era um outro tipo de futebol. Pode ser uma ignorância minha, mas não sabia mesmo. Assim, é uma coisa que foi se afastando, mas sempre ficou assim, essa coisa de futebol. As lembranças, tudo, mas... E como é que era quando você morava na Líbia, para você acompanhar o futebol? Lá na televisão era muito popular, as pessoas gostavam do futebol. O que você se lembra dessa época? Eu acho que assim, acho não, é um dos países que mais gosta de futebol. Todos os países árabes, na verdade, têm uma fascinação. A gente acompanhou os campeonatos locais, assim, eram mais os grandes times quando se enfrentavam, que tinha passava pela televisão ou enchia estádios. Os jogos, assim, entre outros times, talvez não. Isso talvez em todo mundo, mas lá é nítido. Mas a atenção é para o futebol internacional, especialmente o futebol daqui, do Brasil. Passava na televisão lá? Passava, assim, Copa do Mundo, essas coisas. É uma coisa muito engraçada. Quando tem um país árabe que está classificado para a Copa do Mundo, quase a maioria dos países torce para esse time. Metade, assim, tirando isso, metade do país se sentia que torcia ou para a Argentina e a outra metade torcia para o Brasil. É uma divisão assim muito clara, os dois times assim mais idolatrados, talvez por serem times da América Latina e não da Europa, onde sempre tinha conflitos, alguma coisa, não sei, mas é uma coisa muito visível, muito visível. Nunca esqueço da Copa de 82, se eu tive as informações certas, não vou contar as lágrimas, os choros daquele negócio. Foi um dos jogos que não foi transmitido ao vivo, porque o árbitro, se não me engano, se tive as informações certas, o árbitro é israelense, então a Líbia não transmitiu esse jogo ao vivo, a gente viu, então a gente chorou um pouco depois de vocês. Na verdade, aí a camisa do Zico sendo rasgada, Paulo Rossi, a gente xingando. Por mais que a Líbia foi uma ex-colônia italiana, então talvez tinha que ter alguma compaixão com a Itália, não, é todo mundo torcendo para o Brasil. Por que você acha que, de repente, os países árabes não conseguem ter sucesso no futebol? Uau, que pergunta, que pergunta. Porque vocês têm, por exemplo, como referência, como você disse, futebol sul-americano, tem uma proximidade muito grande com os países da Europa, mesmo por causa da colonização. E por que não desenvolve? Aliás, o esporte. A gente pega o esporte dos países árabes, é difícil, né? Você encontrar esse time, essa seleção de basquete, no atletismo. Por que o esporte não deslancha nos países árabes? Você sabe, Theo, você falou uma coisa, assim, não sou ninguém para ficar falando, não sou estudioso disso, nem acompanho, mas o que eu pouco, assim, tinha percebido lá, tem grandes talentos individuais. Mas eu acho que talvez colocando junto alguma coisa da convivência, talvez de colocar junto, talvez a gente não saiba fazer bem. Não sei assim, porque tinha uns talentos no futebol, assim, eu olhava quando a gente ia para treinar a base, tinha os jogadores principais. Tudo bem, ver na televisão, ver ao vivo, mas é uns talentos assim maravilhosos de drible, de resistência, tudo. Mas
não sei, talvez o conjunto... Você acha que as diferenças religiosas podem influenciar dentro do esporte? Eu acho que pode, porque lá é muito forte, por mais que eu acho que está tudo melhorando, e se Deus quiser vai melhorar cada vez mais, em todas as religiões, em todos os níveis, mas ainda é uma coisa muito forte lá, a coisa de religião, tanto que certos países onde tem várias religiões, no certidão de nascimento está escrito a religião da pessoa. É mesmo? É. No meu está escrito, por exemplo. O que você acha que esses conflitos religiosos, eles vêm lá de trás e permanecem até hoje e de uma forma forte, talvez até querendo ser cada vez mais forte, né? Eu acho que esses conflitos não são bem religiosos, são conflitos de receitas de cozinha, que um não quer passar a receita para o outro fala que é melhor do outro. Eu acho que só pode ser, um põe tahine, outro põe sal. Desculpa, gente, eu estou brincando, eu sei, mas prefiro olhar desse sentido para essa coisa, porque não tem explicação, eu não saberia explicar. Você, de uma certa forma... Desculpa, assim, eu queria, mas... Mas você, de uma certa forma, qual que é o seu sentimento com relação a isso? Você olha para o país que você nasceu, para o país que você cresceu e fala, poxa, até hoje tem um conflito. O que é o seu sentimento interno? Essa paz não vai chegar? Tem uma palavra que eu uso muito aqui em português que eu gosto, chama fofura. Fofura. Você usa para suas comidas, né? né? Para tudo. Aí, nesse caso, eu acho que é desafofura essas coisas que acontecem. É falta do primeiro começar a aceitar, a ceder. Eu sei que são palavras muito usadas, talvez estou usando de tanto ouvir, mas, sei lá, dar o primeiro passo, deixar passar aquele negócio. Não, vai, passa. Sabe, começar a, não digo abaixar a cabeça, mas um pouco aceitar a coisa do outro, mas aceitar de verdade, não aceitar porque é bonito, porque o mundo agora está mais simpático. Não, é realmente deixar passar e esquecer, sabe? Desarmar a alma. Tirar, esquecer. Você acha que a influência europeia, que foi muito forte na região, ela pode ter atrapalhado o próprio entendimento entre o mundo árabe? Ou até a influência americana? Você está me fazendo umas perguntas assim de uma pessoa. Eu não sei se eu sou digno de responder ou saiba uma resposta. Você viveu isso? A Europa, eu acho que quando esteve lá, talvez não, com certeza teve violência, teve várias coisas. Mas será que também não ensinaram nada para a gente, não ajudaram a gente em nada? Quantas pessoas estão indo hoje na Europa, a Europa acolhendo tudo? Eu não sou nem europeu, não sou nada, sou libanês, moro no Brasil, mas que a gente tem que ver essa visão também de quantos acolhimentos está tendo. Agora, problema geopolítico, econômico, o que foi feito, se atrapalhou, isso posso ter minha opinião, mas não sei se eu posso falar, não sei. É uma coisa um pouco mais complicada. Então vamos voltar para o Brasil. Você chegou aqui com 17 anos de idade e antes de você se transformar num chefe, você trabalhou em banco, trabalhou vendendo carros, não é isso? Pedras preciosas. Me formei em gemologia. Assim que me formei, tive uma oportunidade de ir para trabalhar na Arábia Saudita, através de uma joalheria daqui do Brasil. Só que foi na época que minha mãe teve que voltar para a Líbia. Então, acabei ficando com meus irmãos e não me arrependo. Acho que o destino quis assim. Eu acho que quando você chega num país, eu acho, não que você tem que se desligar totalmente da sua cultura e você adaptar ao local. Se você puder fazer, eu acho que você é milionário, porque é o país que você está vivendo. Mas, se você não conseguir fazer, pega também um pouco das coisas boas que essa terra tem. Não se fecha totalmente. Ah, não, está tudo errado no Ocidente. Não, está tudo errado no Oriente. Se mexe com ela. Você vê isso no caso dos casamentos. Quando, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando chegar a hora dos filhos casar, não, mas ele é isso. Não, ele dá religião, tudo. Então, adota um pouco as coisas da terra. A terra te ajuda. Se ela sente que você está colocando o pé fundo nela, ela também te dá as raízes junto. Mas todo mundo quer andar assim em cima, ninguém quer adotar. No próximo bloco aqui no Tete a Tete, a gente vai saber então como é que o Stefan colocou o pé fundo na Terra Brasil. Segura aí.
Estamos de volta aqui no Band Esportes com a última parte do Tete a Tete, que hoje está conversando com Stefan Kavigian. Ele que é chefe de cozinha, especialista em culinária árabe. E nós estamos aqui na Vila Sônia, estamos exatamente no restaurante, também no empório dele, o Sainte-Marie. Stefan, como é que você chegou na cozinha? Na verdade, você trouxe um pouquinho dessa cozinha do Líbano, da Líbia, onde você morou, né? É costume nosso, a maioria das famílias, mas mais da minha família também, a gente vivia dentro de uma cozinha, na verdade, sempre estava cozinhando, ou minha mãe, ou minha avó. Então, assim, é um ambiente de cozinha, sabe? Fazendo iogurte, fazendo aquilo. Então, a gente tinha sempre essa visão da comida. É sempre comida em casa, sempre tinha alguma coisa para fazer, ou enrolando charuto, ou abrindo massa folhada para esfirra. Coisas de dias que levava, fechavam, tiravam. E sempre tinha alguma coisa ligada à comida, assim, mas muito. Eu sei que a gente almoça, janta, café da manhã, e tomara que não falte isso para ninguém em nenhum lugar do mundo. Mas é excesso de convivência com a comida, é uma coisa muito engraçada. E isso você acabou colocando em prática profissionalmente aqui em São Paulo? Isso estava dentro de mim. Aí, com essa época que eu fiquei com meus irmãos, que quando minha mãe voltou para a Líbia, a gente ainda morava na Líbia, meus pais moravam na Líbia, desculpa. E foi a época que eu tentei reproduzir isso para dentro da minha casa. Óbvio que eu não fazia cordeiro, charuto, essas coisas todo dia, mas tinha essa coisa, queria essa coisa de domingo fazer uma comida um pouco mais complicada, tudo. Mas aí com o tempo acabou virando minha profissão. E por que você colocou o nome no seu restaurante de Sainte-Marie? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fazia jantares na casa das pessoas. Ia na casa das pessoas, montava o jantar, que seja a maioria, óbvio, com tema árabe ou armênio. Aí fomos convidados para ter nossas comidas no Empório Santa Maria, no empório que fica na cidade de Jardim. Naquela época era da Tânia do Otávio, hoje é do Grupo Saint-Marché. E aí, quando eu tive que oficializar o negócio, eu tinha que dar um nome para o negócio. Alguma coisa muito dentro de mim me deu vontade, me deu vontade de colocar esse nome para homenagear esse empório. Fui lá pedir autorização. É uma coisa minha, de Nossa Senhora, da Maria. Claro que eu coloquei em francês e pedi autorização para não parecer plágio, não é para nenhum intuito. Eu podia colocar em árabe, Mariam, podia colocar em armênio, mas queria ficar perto do nome. É uma coisa que eu gosto muito dela. Imagino assim, também imaginei, não vou dizer não, que seja a primeira pessoa que deve ter cozinhado para o filho dela, a coisa da gastronomia, sabe? Não sei como ela cozinhava, essa mulher, mas imagino que seja a primeira pessoa que deve ter cozinhado para a filha dela. Então, em gastronomia, imagino que seja uma homenagem. Você imaginava, com seus 17 anos, chegando a São Paulo, pensando em ser jogador de futebol, chegar no sucesso que você está agora? O seu restaurante hoje, bem bacana aqui na Vila Sônia, mas a gente sabe que ele já ficou pequeno, né? A gente sabe que sábado aqui tem filas de mais de 2 horas e você não abre domingo, quer dizer, você ainda tem essa facilidade na sua vida pessoal, não abrir domingo. Você imaginava esse sucesso todo? Não, Theo. Agradeço que eu seja digno de cada pessoa, da localização que a gente está aqui. Tipicamente, posso falar que cada pessoa que veio, que cada pessoa que divulgou, cada pessoa que indicou, foi um trabalho feito passo a passo nesses 15 anos. E nós estamos exatamente aqui dentro do restaurante, é o início do dia de trabalho, por isso você está vendo aí nas imagens alguma movimentação, porque o restaurante começa a encher. Agora, claro que no restaurante tem sempre o assunto do futebol. E você é um apaixonado por futebol e aí trocou a sua preferência pelo Flamengo pelo Corinthians. Conheci umas pessoas aqui no Brasil, claro, essas pessoas sempre me levavam no estádio, nos jogos do Corinthians. Eles eram corintianos, tinham afinidade, conheciam pessoas, não sei de que área, mas do Corinthians, não sei. E sempre me levavam nos jogos do Corinthians. Aí eu comecei a gostar, ainda mais que no primeiro título brasileiro do Corinthians sobre São Paulo, aqui no estádio do Morumbi. Sim. Eu estava no estádio. Aí, claro que você vai pegando paixão pela coisa e me venderam a ideia que Corinthians e Flamengo é a mesma coisa.
Por causa da paixão, da torcida? Eu não entendia assim direito. Aí eu falava, tá é a mesma coisa, e ainda que eu ia ver mais jogos do Corinthians, eu morando em São Paulo. Aí gostei, comecei a ficar cada vez mais corintiano, óbvio, te dá uma camisa, te dá um short e tudo. Acho que eu peguei umas épocas, acho que criança acontece isso, né? Ou com quem eu estou me comparando. Mas quando começa a pegar uma época, um time só ganhando, às vezes o pai pode ser de um time ou outro, ele muda de time, é uma coisa engraçada. Mas foi um mandamento natural, eu gostei de ser corintiano. Gostei de ser corintiano. E o seu grande ídolo continua sendo o Zico ou mudou também? Não, o Zico continua. Óbvio que a gente tinha uma balançada naquela época também com Platini. É um dos grandes 10 que tinha naquela época. Não posso dizer que hoje tem ou não tem, mas os cérebros dos times que tinha antigamente. Eu estou ficando velho falando de antigamente. Aí alguém vai me dizer, graças a Deus que você pode envelhecer. Anos 80. Aqueles 10, camisa 10, tanto que eu lembro, eu jogava com a camisa 10, minha primeira camisa 10, minha mãe costurou, sabe, sobre uma camisa azul com linho assim, para fazer... Então, é aquela imagem de 10, mas eu acho que hoje temos, óbvio, Ronaldinho, a gente ficou assim quando ele voltou, ou na época da Copa. Tem jogadores fantásticos, mas aquela coisa das camisas 10 daquela época é uma outra coisa, mas eu não sei explicar, posição, essas coisas eu não sei. Bom, no futebol, para você ser um bom jogador, precisa de talento, condicionamento físico, psicológico e disciplina. E na cozinha para ser um bom chefe? Acho que precisa de tudo isso e gostar de futebol, eu acho, porque... Tem alguma coisa que dá para ligar a cozinha com o futebol? Talvez a organização, a coisa do chefe, assim, tem vários níveis de chefe. Eu penso chamar de cozinheiro, mas já que tem esse título, a gente tem que respeitar, porque no fundo, quando precisa do prato, você está indo cozinhar. Então, tem grandes chefes que podem explicar isso muito melhor do que eu. Mas a ideia de chefe, eu acho que também, além de cozinhar, é a organização de uma cozinha, é maestrar uma cozinha. Isso eu aprendi com o antigo dono de um restaurante com quem eu trabalhei. Ele falava, quando aperta as coisas, você não tem que ser o cozinheiro, você tem que ser o maestro. Você tem que maestrar como fazer, porque você está na linha, você não está vendo. Então, tem que ter sempre aquele maestro. Então, isso que ele me explicava, aprendi várias coisas, assim, com várias pessoas. Por isso que é bom ouvir. Para você, a cozinha, como no futebol, tem que ser simples? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem que ser simples. Você pode dar sabor, mas tem que dar muito sabor com a matéria-prima. Não você... Sabe? Agora, tem muita gente fazendo trabalhos interessantes, de texturas, essas coisas, eu admiro. Não é nosso foco aqui, mas você tem que sentir o que está comendo. Stefan, muito bacana a nossa conversa. Obrigado. Posso dar um beijo? Claro. Valeu. Olha, conversamos hoje com o Stefan Cavigian, ele que é chefe de cozinha, com essas histórias riquíssimas aqui no Tete a Tete, que volta na próxima semana. Um forte abraço e cuide-se bem.